Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a esta 7ª Conferência do Centro, desta vez sobre inovação e cultura, um tema que nos é muito querido, que é muito querido também ao Executivo, porque a cultura é também muito daquilo que nos define enquanto comunidade. Vamos aqui abordar o tema a vários níveis. Nós, alveiazarenses, com certeza falaremos muito sobre a cultura em Alveiade, mas também sobre a cultura na região, no país, e sobre formas de inovar e de algum modo criar e aproveitar novas tendências nesta área tão importante. Temos que saber construir, preservar, olhar para o passado, para conseguirmos no presente ter bem presente aquilo que nos trouxe até aqui, e dessa forma perspectivarmos um melhor futuro. É isso que se pretende hoje aqui com este debate, que eu tenho a certeza que vai ser muito enriquecedor para todos aqueles que estão a assistir. Para nós também vai nos permitir um enquadramento melhor nesta área, nas várias ferramentas, nos vários modelos, nas várias formas de conseguirmos também diferenciarmos e inovar em cultura, que é o que nós queremos. E sem mais delongas, eu chamaria o Rui Ferreira, que vai moderar este debate, para também fazermos uma pequena apresentação e de seguida enriquecer aqui o painel de excelência que vai ajudar-vos a debater este tema. Muito obrigado a todos. Em primeiro lugar, gostava de cumprimentar o seu presidente João Paulo Guerreiro, do município de Alveiaze, com muito gosto que aqui estou. É uma terra que eu muito prezo e dado o tema da nossa 7ª Conferência, inovação cultural e criativa, faz jus àquilo que é prioridade do município. Estou aqui com muito gosto, pela 3ª vez nesta casa, muito bem acolhe. Portanto, o seu presidente, os meus cumprimentos calorosos. Gostava então de introduzir aqui o painel que vou moderar. Temos aqui um painel de luxo, como o seu presidente acabou de referir. Nós temos 3 pessoas que vão trazer aqui 3 visões diferenciadas sobre esta temática e, sobretudo, o desafio que lhes foi lançado foi precisamente olhar para 3 realidades: a visão nacional, a visão empresarial e a visão local. E para isso, sem mais demoras, chamaria a senhora deputada da Assembleia da República, a Sofia Carreira, chamaria Alexandra Marques, empreendedora, promotora e que também tem uma visão daquilo que é a empresa neste domingo. Muito obrigado, Alexandra, por ter vindo. E finalmente a senhora vereadora da Câmara, a doutora Ana Faria, muito obrigado por ter vindo também, e aqui a visão do município estará presente na sua pessoa. Muito obrigado. Sem mais demoras, vamos então começar a nossa sessão. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado mais uma vez pela vossa presença. Eu começaria pela senhora deputada Sofia Carreira. É uma responsabilidade começar a abrir o painel, mas a pergunta será também idêntica para as outras convidadas. No fundo, o que eu gostaria de ouvir aqui, para todos que estão a assistir a este painel, ao fim e ao cabo, qual é a sua missão atual relativamente àquilo que é o tema do nosso painel, inovação cultural e criativa, e realmente apresentar um bocadinho o que é que se está a fazer na Assembleia da República sobre esta matéria, mais uma vez fazendo jus à visão nacional que está a ser desenvolvida para os territórios nesta área. Obrigada. Olha, eu aproveito, uma vez que abro o painel, e faço já os agradecimentos pelo amável convite, e é com muito gosto que aqui estou hoje com as minhas companheiras de painel, e portanto darei naturalmente o melhor contributo para que este momento seja enriquecedor.
Pois a minha missão é muito recente na Assembleia da República. Eu sou deputada desde março, portanto há pouco tempo, mas na minha área profissional venho da área da cultura, portanto eu sou museóloga de formação, sou licenciada em História, fiz estudos avançados em Museologia e naturalmente quando fui eleita não havia a menor questão que teria que estar na Comissão da Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. E naturalmente dar corpo à estratégia que o nosso Governo tem para a cultura, que é ambiciosa, que se Deus quiser vai tirar a cultura deste subfinanciamento crónico que nós temos há uma série de anos e vai de facto fazer esta relação do mundo cultural ligando às outras áreas das ciências, nomeadamente à educação, mas também à coesão territorial e também à questão do empreendedorismo. Portanto, se formos analisar a nossa missão é um pouco essa. A cultura produz uma grande parte do trabalho. A nossa comissão, porque abrange setores muito dinâmicos, como a juventude, como a comunicação, a cultura, portanto abrange uma série de diplomas e de trabalho que alimenta muito o trabalho do plenário depois, e que nos permite exatamente isso, perceber que a nossa missão é relacionar a cultura com as outras comissões. Isso é muito evidente e notamos muito esta proximidade do Ministério da Cultura, por exemplo, com o Ministério da Coesão Territorial, mas também com o Ministério da Economia e muito com o Ministério da Educação, naturalmente com os restantes, mas com estes com uma proximidade muito, muito maior, no sentido de conseguirmos pôr em prática esta visão holística que se pretende para a cultura e este papel fundamental também em territórios de baixa densidade, como eu estava a dizer, que hoje em dia são um privilégio, há uns anos atrás eram vistos de uma forma muito, muito diferente da qual temos hoje uma sensibilidade, mas preocupar-nos com questões muito concretas, como as zonas brancas, o reforço do digital, portanto, todos estes fatores que ultrapassam um bocadinho a nossa missão na Comissão da Cultura, mas que obrigatoriamente se tocam. 3 notas que eu vou relevar já. No fundo, o chamado PAP, prioridade muito importante no tema da Comissão que está a acompanhar, a proximidade, o outro P, e, no fundo, a articulação entre os vários ministérios, o que são 3 eixos-chave que a senhora deputada deixou aqui para reflexão. Alexandra, e se me permite a maior proximidade, tive o privilégio de estar muito próximo com a Alexandra no último ano. No fundo, a visão empresarial é aquilo que se pretende aqui, e a senhora deputada falou agora no empreendedorismo, é algo que também está intrínseco nesta vertente. O que é que pode partilhar connosco, Alexandra? Bom, muito obrigada, Rui. Muito gosto de estar aqui tão bem acompanhado e agradecer à Territórios Criativos e à Câmara Municipal de Alveiazer o convite. Bom, o empreendedorismo eu acho que é uma responsabilidade não só no espaço privado, mas também e muito das políticas públicas, não é? Porque as políticas públicas também têm que criar o ambiente e o clima para que o empreendedorismo aconteça. Esta visão das empresas é, eu diria, aquilo que neste último ano me acompanhou, e por isso esta proximidade que o Rui refere relaciona-se com a pertença de ambos a uma empresa, e uma empresa que, estando num território do interior, na Golgã, que é a Casa Mendes Gonçalves, tem tido sempre este propósito de empreender naquilo que é a sua área de negócio, mas também empreender naquilo que é a sua dimensão de compromisso com a comunidade e com a sociedade. E, portanto, é nesta responsabilidade mútua de que os indivíduos que pertencem à comunidade se conseguem ser bem-sucedidos nessa comunidade, que o devem devolver. Agora, aquilo que para mim é sempre um desafio, é pensar como é que, seja num bairro, numa grande metrópole como Lisboa, seja num município de baixa densidade, há sempre desafios que são de fechamento. Portanto, o empreendedorismo é sobretudo o espaço para criar a abertura e a abertura a novos mundos, inclusive saindo fisicamente do espaço, mas com a vontade de voltar e de permanecer e de criar este ciclo de inovação, de criação que
vivifique aquilo que está no mais profundo de nós, que é a identidade. E por isso o tema que hoje aqui nos junta da inovação enquanto espaço de transformação, de mudança, precisa desta criatividade, e a criatividade só se alimenta se tiver uma paixão muito grande pelo conhecimento e a capacidade de podermos conhecer o que é diferente. Eu, como venho da área da educação, tenho sempre este desidrato, que é a educação deve ser, por excelência, a condição de abrir o mundo. O mundo à criança. Não fechá-la sobre aquilo que é a sua circunstância, a partir da sua circunstância, mas abrir, ampliar o seu conhecimento e, acima de tudo, criar nela esta paixão por conhecer, esta paixão por ir à procura, por se questionar, por debater. Isso é empreendedorismo. E tem que ser criado lá, na gênese, naquilo que de mais profundo há em todos nós, que é a capacidade de sermos humanos, porque somos humanos, porque não podemos viver sem relação. E então, abrir. Eu acho que para isto é que serve a educação, e a inovação só pode acontecer se houver conhecimento. E a criatividade só acontece se houver o diferente. Se for tudo muito igual, é difícil acontecer a criatividade. E, portanto, os bens culturais, para mim, são esse potencial de identidade e de descoberta e de ampliar mundos. Portanto, se quisermos pensar o empreendedorismo a partir de uma visão cultural e de um propósito de inovação, eu diria que há aqui um espaço enorme para os 3 P's. Porque sem participação não é possível fazer isso, não há democracia sem espaço de voz e sem participação, e os outros P's e os outros A's que quisermos farão toda a diferença, porque de facto, e as 3 palavras que estão aqui no tema que nos junta, acho que tem esta relação e esta interdependência que é importante que se tenha consciência que no mundo e na sociedade em que estamos tão complexa, não há possibilidade de inovar se não tivermos consciência da interdependência em que todos vivemos. Seja em Alveiazes, seja em Lisboa, de onde eu venho, essa interdependência existe. E a vantagem de termos tido condição de, como país, inovar e que me permitiu vir de Lisboa e estar aqui agora. Por isso, acho que é muito agradável estar aqui a falar sobre isto e pensar o empreendedorismo não apenas, como muitas vezes se fala do empreendedorismo como a criação do seu próprio posto de trabalho. O empreendedorismo é muito mais do que isso, porque são competências que geram esta capacidade do país se transformar e de não desertificar as zonas. Vários adjetivos extremamente importantes para o nosso tópico, mas eu vou pegar num para passar à senhora vereadora, que falou em comunidade, e portanto no fundo foi logo a primeira parte da intervenção, comunidade, bairro, enfim, aquilo que tem que ser um bocadinho um trabalho endógeno para que seja possível fazer isto que é o desidrato, inovar e associar a inovação à cultura, e a cultura gera criatividade, gera empreendedorismo. Senhora vereadora, o que é que está a ser feito em Alveiazes sobre esta matéria? Então, muito boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigada por terem vindo até Alveiazes. É um gosto enorme ter-vos aqui e partilharmos aqui este bocadinho. Obrigada, Rui, por estar a moderar. O município de Alveiazes é um município de baixa densidade, como falávamos há pouco, ainda por cima aqui no interior do país, e portanto temos um desafio muito grande pela frente, que além daquilo que é a desertificação que todos nesta região acabamos por sofrer um pouco, é também muitas vezes a dificuldade de acesso a algumas oportunidades que nos meios de maior dimensão e com mais oferta acaba por ter também mais disponibilidade, designadamente, por exemplo, ofertas culturais. E nesse sentido nós temos trabalhado muito naquilo que é o eliminar o estigma de que só se tem acesso nos grandes meios urbanos e tentar proporcionar a quem cá está exatamente as mesmas oportunidades de forma também adequada àquilo que são as suas necessidades e àquilo que são as suas ambições. Neste sentido, em concreto, eu gostava de voltar aqui um bocadinho atrás àquilo que a Sofia dizia há pouco, que tinha a ver com esta ligação às diferentes áreas, e em concreto eu
acabo por ser uma privilegiada porque tenho aqui estes pelouros que a Sofia falava há bocadinho, da educação, da juventude, também do associativismo, e todas estas áreas realmente funcionam muito bem se estiverem ligadas entre si e ao mesmo tempo aqui estimular o empreendedorismo. Portanto, tudo isto faz sentido se estivermos todos em conjunto. E eu acabo por ser uma privilegiada precisamente por isso, porque tenho comigo todas estas áreas que me permitem também articulá-las de uma forma muito mais proativa. E neste sentido, em concreto, eu poderia falar aqui de vários projetos. Nós trabalhamos muito no que diz respeito à educação dos mais pequenos, trabalhamos muito com aquilo que é o conhecimento do território, porque essa é a nossa identidade cultural, vem muito daquilo que é o nosso património cultural, património natural que temos no nosso território. E desde há uns anos para cá, este Executivo tem tentado sempre que todas as crianças do Concelho conheçam bem o seu território, conheçam bem o seu património, porque são eles que vão levar até lá fora aquilo que têm cá, e são eles que vão sentir também como sua a casa e também o seu território, porque um dia mais tarde que eles vão para fora, que vão estudar, vão fazer o seu percurso académico, certamente vão querer voltar. E vão sentir isto aqui como um seu conselho de coração, e é aqui que vão querer voltar a fixar a sua família. E portanto eu acho que esse é um dos objetivos que nós temos tido, aqui nesta perspectiva de associar estas diferentes áreas, e no fundo em paralelismo com aquilo que também a nível nacional está a ser feito, a par com outros projetos que temos, mas que também posso falar um bocadinho mais adiante, no que diz respeito em termos de inovação, e que são muito importantes na garantia também da diminuição das desigualdades de territórios mais interiores, de mais baixa densidade, para outros territórios mais, no fundo, privilegiados com mais população. Muito obrigado, Sr. Vereador. Eu vou reservar aqui para a próxima ronda falar nos casos concretos, que tenho aqui muito apreço em falar no em concreto, mas vou deixar essa surpresa para daqui a pouco. Sra. Deputada, o que é que está a ser feito então, exemplos de projetos concretos que estão a ser feitos e enfim, nas iniciativas que há pouco referiu e que podem contribuir para aqueles três tópicos que falou há pouco? Pode partilhar connosco exemplos concretos e que possam ser partilhados também com o nosso público como experiências a replicar? No imediato, o que já está a ser implementado, e acho que é importante falar de futuro, mas nesta, e porque as legislaturas não são assim tão grandes quanto isso, e porque não basta projetar, é preciso concretizar, e conseguimos já, de uma forma muito clara, ter uma estratégia para potenciar a visita a espaços culturais com a estratégia das entradas gratuitas durante 52 dias, não condicionando naturalmente ao primeiro domingo de cada mês, que acabava por criar uma afluência enorme aos monumentos e aos museus, mas tentando dar condições para que as famílias se organizem e façam de acordo com a sua disponibilidade física, mental, de férias, de calendário, enfim, que aproveitem, que tirem, que visitem e que se transformem nos espaços culturais. Naturalmente começamos pelos museus e pelo património nacional, mas já percebi por algumas intervenções e por algumas reuniões que já tive com a senhora Ministra que pode abrir-se aqui também uma porta, não no futuro imediato, mas num futuro próximo, a museus com importância para o território. E, portanto, acho que isso é importante, foi uma das primeiras medidas que tomamos e, felizmente, já há resultados e há resultados positivos. Agora, como em tudo na vida, sabemos, como falava Alexandre muito bem, o investimento nesta educação cultural, nesta formação cultural, não dá resultados no primeiro ano, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quinto. Portanto, é continuar a potenciar as políticas, criando as condições e permitindo que as pessoas façam o seu percurso, a sua aculturação, a sua preferência, não é? Porque muita gente prefere arte contemporânea, outros preferem arte moderna, outros preferem arqueologia, património natural e, portanto, esta medida vai também permitir isso, porque é espaçada no tempo e vai potenciar isso. Outra das grandes medidas, e é uma grande bandeira e estratégia que o nosso Primeiro-Ministro tem, e é uma sensibilidade que tem, e que felizmente tanto a nossa Ministra da Cultura como o Sr. Ministro da Educação também tem, é o grande investimento na educação artística nas escolas. E, portanto, eu acho que esse é o futuro, começa aí, não é? Nós sabemos que hoje em dia, criando mais oferta,
essa oferta cultural, seja ela na área da dança, da música, do teatro, do desporto, que também pode ser cultura, com o jogo tradicional, com os jogos de orientação no património nacional. Portanto, há todo um mundo a explorar quando eles têm a capacidade de ter professores que os desafiem, que os respeitem na condição de jovens e de adolescentes, porque é difícil comunicar, não é? Nós sabemos que é um desafio. Felizmente os professores também têm de cada vez mais essa sensibilidade. Portanto, esse é, no nosso entender, uma das áreas que deve ser tónica na área da relação do ensino com a cultura, porque não queremos que todos os miúdos tenham obrigatoriamente gosto por música erudita. Não tem que ser assim, a cultura deve ser vivida, mas tem que ser interiorizada, respeitando a personalidade de cada um, no entanto, permitindo o acesso. Este é o grande objetivo, não é? Se nós permitirmos o acesso, as crianças e os jovens vão fazer as suas escolhas, e tenho a certeza absoluta, há estudos que apontam para isso, que no futuro vão ser adultos muito mais interessados em determinadas áreas e que os vai transformar. Portanto, essas são as duas grandes medidas que já estão a ser implementadas, e penso que seja para zonas mais urbanas, menos urbanas, com maior densidade, com menor densidade, se for uma estratégia nacional e permitindo esta oferta no território, no desafio do conhecimento do território, na apropriação do território, eu penso que é uma medida basilar para o futuro da cultura, porque vamos criar público e vamos criar uma coisa muito importante, que é espírito crítico, e portanto eu acho que esse é o grande desafio e é o que nós precisamos de um país com espírito crítico, e a cultura e a educação são duas ferramentas, eu ia dizer duas armas, mas agora neste contexto mais bélico é um bocadinho arriscado, vamos à ferramenta. São duas grandes ferramentas que, se forem trabalhadas desde do jardim de infância, se calhar até desde a creche, já há quem faça muito trabalho, naturalmente vai criar uma estrutura e uma sociedade muito diferente, e portanto esses são dois bons exemplos que posso deixar. Naturalmente temos outros grandes projetos que vão precisar de tempo para ser maturados, estes já estão a ser trabalhados e já apresentam resultados. Pegar nesse modo precisamente para passar para a Alexandra, com base nestas duas medidas e fazendo a ligação entre educação e cultura, qual será o papel das empresas? Porque a sua experiência é muito relevante nesta matéria. O que é que as empresas poderão fazer face a estes desafios que estão a ser desenhados, digamos assim, como política pública? Eu não sou capaz de não falar nas políticas públicas sem... porque este investimento, como a senhora deputada dizia, é um investimento de longo curso e de grande fôlego, e vem sendo feito no país há alguns anos, e muito através daquilo que são os espaços de articulação entre a educação e a cultura, e não tão transversal ao território, mas o Plano Nacional das Artes já introduziu essa tónica da necessidade de trabalhar o território e a coesão dos territórios nesta matéria, e pôs lá as empresas, e portanto acho que ativar aquilo que já foi o investimento e a capacidade já instalada é um excelente ponto de partida para incrementar, mais uma vez é a inovação, não é? É incrementar, não é fazer tudo de novo, mas é incrementar, e é esse investimento que é necessário, mas reforçar aqui que o trabalho da educação para criar os públicos exige também aquilo que nós sabemos que é mandato da educação, não é? As áreas artísticas fazem parte do currículo por alguma razão, não é? Para que as ferramentas, que são as linguagens das próprias artes, possam ser agilizadas. E não é demais pensar que as empresas que têm aqui um papel, e têm um papel sobretudo porque também com os seus próprios colaboradores podem criar na sua cultura organizacional, este gosto pelo trabalho ao nível da identidade. Uma vez mais, eu acho que é muito difícil falar de cultura sem falar de identidade, mas também apostarem que os trabalhadores também podem ser consumidores
de arte no seu próprio espaço de trabalho. E a responsabilidade social das empresas, não apenas para pequenos momentos, eventos, subsídios, mas como um compromisso assumido com a cultura. Seja porque alimentam e ajudam a fazer programação. Eu vi ali um cineteatro aqui mesmo em frente, e tudo aquilo que se possa fazer entre o espaço empresarial e o espaço do poder local para ativar esses espaços, não tem que se calhar recuperar aquilo que foi a sua função primordial, não é? Mas é um espaço dedicado à cultura e, portanto, trazer e ativar aquilo que dentro da responsabilidade social das empresas, numa perspectiva mais ampla dessa responsabilidade, não apenas numa dimensão de ações pontuais e fortuitas e subsídios, mas como um compromisso sério com o desenvolvimento e com a cultura. Acho que esta é uma sinergia que pode muito naturalmente acontecer com a comunidade, mas acho que há um mundo de trabalho a ser feito no seio das empresas enquanto investimento naquilo que também é a oportunidade dos próprios colaboradores se assumirem como consumidores de cultura, até usufruindo daquilo que são as possibilidades de acesso aos espaços museológicos e espaços de património integrados dentro daquilo que é uma cultura de bem-estar, que está dentro da responsabilidade social, o bem-estar dos colaboradores e das suas famílias. Ampliar um pouco este conceito de trabalhador só centrado na produção para aquilo que é o cidadão. E esta consciência de que o tempo do trabalho deve ser também um tempo de bem-estar e que esse retorno para a comunidade acontecerá do mesmo modo que a fixação. Esta é uma aprendizagem que também eu tive a oportunidade de fazer neste último ano, que é o investimento que de facto se faz nas pessoas e no criar condições para que pessoas que da própria comunidade queiram regressar, mas também outros que queiram vir e que descubram a vantagem de viver em territórios de menor densidade, mesmo que interiores, e que se queiram fixar. A escola é, se calhar, depois da autarquia, o maior centro de emprego daqui da zona. E a escola é, por natureza, não? Não. Mas é um espaço de educação. Mas são os espaços que mobilizam mais pessoas de fora para dentro. Não é? E essas pessoas vêm com o seu património também. O que é que nós fazemos para ativar e tirar vantagem da mobilidade dessas pessoas por motivo de trabalho? Então, na escola pública, isso é gigantesco, não é? Nós temos milhares de pessoas que se deslocam da sua zona de origem para uma outra zona para ir trabalhar. E a escola, em cada comunidade, deve ser um centro cultural. Então, como é que nós tiramos potencial? Deixo ficar aqui o desafio também para pensar em termos de políticas públicas, como é que podemos ativar as empresas nesta perspectiva de bem-estar, também como geradores de cultura e de criação de públicos, e como é que podemos potenciar este património que vem com os profissionais que se deslocam, nomeadamente os da educação, que eu penso que podem trazer, e quiçá, em vez de andarem todos os anos a concorrer, ou de 4 em 4 anos a concorrer para outra escola, se fixem. Acho que o sumo deste painel vai ser muito interessante para tirar algumas, enfim, conclusões bem práticas, e estamos aqui para isso. Sr. Vereadora, foi falado aqui também, enfim, passou deputada, aquilo que está a ser feito, 2 medidas, enfim, muito concretas. Ao nível do município, falámos há pouco que deixaria casos concretos para serem partilhados aqui. Eu não resisto, era esta, digamos, a minha contribuição, porque eu tenho aqui muito apreço por este município e vi com muito agrado no outro dia na National Geographic que tem aqui um património natural que é único na Ibéria. Posso deixar aqui este desafio para explicar como é que pode, por exemplo, potenciar esta descoberta, não é? Vou deixar aqui, fica aqui o desafio, entre outras coisas que estão aqui no município, que enfim, ligando esta identidade cultural do próprio território, potenciando, digamos assim, o território de baixa densidade, a visita de pessoas, as próprias pessoas locais,
como é que se pode potenciar aqui com casos e exemplos concretos? Eu dei este, se me permite a minha ousadia, mas este é outro, por exemplo, o Xíxaro, que é também um tema clássico aqui em Alveiaze, mas são 2 exemplos que estão na cabeça, enfim, também não sendo daqui, mas este fiquei muito contente, como português, como cidadão, é interessante. Agora, o que é que se pode fazer para potenciar isto, Sra. Vereadora? Então, eu, se me permite, não me vou focar só por aqui. Efetivamente nós temos e temos percebido que o nosso território é muito rico naquilo que é o nosso património natural, arqueológico, histórico, gastronómico, e tem sido sempre na senda da sua globalidade, portanto tentando não deixar nenhum desses patrimónios para trás, que tem sido aquilo que é o nosso investimento e as nossas prioridades que traçámos nestes últimos 3 anos. E se calhar em concreto, para dar exemplos concretos para sermos também mais focados naquilo que pode ser a discussão que podemos trazer para aqui. No que diz respeito ao património cultural e gastronómico, nós fazemos, e foi também um desígnio deste Executivo, desde que tomou posse, que iríamos ter um evento por cada uma das estações do ano. Não porque propriamente só pela questão da conotação de juntar um aglomerado de pessoas, mas porque sabemos que é isso que também promove não só o conhecimento do nosso território, o reconhecimento por aqueles que cá estão e que precisam também de se identificar com a sua identidade e com a sua cultura local, mas também a promoção para aqueles que nos vêm visitar, porque aqueles que nos vêm visitar, como falava há pouco a Alexandra, vêm, mas quem sabe um dia podem escolher cá ficar. E portanto esse tem sido um mote que nos tem no fundo feito trabalhar no sentido de estes 4 eventos têm que ser mantidos. Todos eles têm que ter momentos culturais, momentos em que são apreciados aquilo que são as nossas maiores potencialidades gastronómicas e as nossas tradições, a valorização daquilo que são as nossas tradições, como os ranchos, por exemplo, o acordeão, sempre numa perspectiva também de fomentar e criar, desde os mais novos aos mais velhos, aos que vêm de fora, aos que cá estão, aquilo que é o gosto pela sua cultura e património local. E isto relativamente, em concreto, aos eventos. Depois, e sem deixar aquilo que é o património, qualquer um dos patrimónios que nós possamos aqui ter e destacar, o investimento que nós temos feito no nosso Museu Municipal. Aliás, vamos muito em breve iniciar uma obra de intervenção que vai permitir também aqui uma inovação naquilo que é o acesso à apreciação da nossa cultura. Portanto, vai nos permitir ter um bocadinho mais de interatividade naquilo que é a demonstração da cultura que nós podemos ali aceder, e apesar de que já temos no nosso museu, e essa é uma grande, digamos, uma ferramenta nossa e que nós continuamos a valorizar muito, que é a demonstração daquilo que eram as artes e os ofícios do antigamente, que estão expostos numa exposição permanente, mas que nós queremos potencializar mais, quem sabe até com a criação de oficinas que possam permitir a que as pessoas possam voltar a trabalhar naquilo que eram as artes e os ofícios de antigamente, e isso está traduzido naquilo que são as exposições permanentes, já a par com aquilo que é o nosso património também arqueológico e que ali está vertido, mas depois ao mesmo tempo, e neste museu, temos trabalhado muito em termos de exposições temporárias, o acesso a outro tipo de cultura, como a arte contemporânea, que há bocadinho a senhora deputada falava muito bem. Por que não Alveiaze poder estar no mapa da arte contemporânea? Por que não? Porque sabemos que é uma arte que provavelmente nem todos apreciam, mas por que não criar aqui também este espírito crítico, fomentar a criatividade, mas nós só o vamos conseguir se o mostrarmos às pessoas daqui, principalmente aos mais novos, porque eles também têm uma forma de apreciar completamente diferente de nós, que somos um bocadinho mais objetivos, mas quem sabe aqui começar a fomentar também este espírito crítico com acesso a exposições temporárias, mas que têm um cariz totalmente diferente daquilo que é o nosso habitual num território com estas características. E por último, gostaria de destacar um projeto em particular e que do ponto de vista de inovação
foi para nós muito importante durante este ano. E que gozam um bocadinho daquilo que também são as políticas públicas e claramente também o financiamento. Nós podemos ter aqui, em parte pelo PRR, mas também numa outra parte com aquilo que são os nossos, no fundo aquilo que são as nossas próprias fontes municipais, na intervenção que fizemos na nossa Casa Municipal da Cultura, para poder oferecer à nossa comunidade, aos nossos cidadãos, o acesso a uma sala de cinema como já não existia em Alveiazer há 20 anos, há mais de 20 anos. O que é que isto permite? Tem-nos permitido, nós começámos no início de junho, portanto foi precisamente no dia 1 de junho, dia da criança, portanto não foi por acaso, e tem-nos permitido concessões mensais que fazemos a um custo simbólico, mesmo muito simbólico, que as famílias, os jovens, os mais velhos, possam, uma vez por mês, aceder a um filme, que é um filme que está nas grandes salas de cinema nacionais, e de certa forma contribuir para aquilo que é a redução da desigualdade no acesso e acabar com o tal estigma que eu falava há pouco, estamos aqui no interior e não temos aqui aquilo que se tem nas grandes cidades. Não, nós temos muito mais que isso, temos até qualidade de vida, não é? E portanto, tanto é que nos valeu uma distinção a nível nacional, recebemos um prémio de excelência autárquica com este projeto em concreto, o que nos orgulha muito. Foi um grande desafio, tivemos investimento próprio também, mas vale a pena. E portanto, é mais uma vez investir na cultura, não deixar a cultura para trás, porque este território merece. Sr. Vereador, isto foi um excelente anúncio e de um projeto concreto, enfim, cinema aqui em Alveiazer. Ficam todos convidados para vir aqui, correto? Poderá... 7 e 8 de dezembro, estão todos convidados para vir aqui ver, só resta saber qual é o filme, não é? Eu posso anunciar já. Se quiser. Então, dia 7 à noite vamos ter uma grande estreia que vai estrear agora nas salas nacionais, que é o Gladiador 2. E depois, no domingo à tarde, portanto vai ser no dia 8 à tarde, vamos ter o filme mais de animação, que é O Meu Amigo Golfinho, e que, pronto, será um filme de animação mais dedicado às crianças. Portanto, são sempre filmes a acabar de estrear, sempre que possível, a um custo muito simbólico e que todos estão convidados a vir. Obrigado, Sr. Vereador. Apareçam, não se esqueçam. Reservar na agenda save the date. 7 e 8 de dezembro, exatamente. Bom, eu agora, como já estamos em cima da hora, eu faria aqui uma pergunta final e uma adicional, que não estava no guião, se me permitem esta marotice, mas a pergunta é muito simples, até para dar corpo àquilo que será uma espécie de uma conclusão aqui deste debate enriquecedor que tivemos, começando também mais uma vez para a Sra. Deputada. O que é que, enfim, qual seria o seu caderno de encargos imediato para melhorar, digamos assim, aquilo que é a sua missão e que já aqui, enfim, partilhou connosco? O que é que gostaria que ficasse, enfim, bem presente, que resolvesse talvez uma grande parte da sua missão e das medidas que anunciou aqui há pouco? Estamos a falar de uma coisa muito concreta. Pergunta marota. É resumir. Olha, eu fiquei muito feliz com a sala de cinema. Eu confesso que fiquei muito feliz e acho que eu já estava aqui a propor uma parceria com a Cinemateca e trazer aqui, quem sabe, um cinema documental, pronto, e desafiar as escolas, porque a Cinemateca tem esse tipo de protocolo e a missão do Governo é isso mesmo. E a missão do Governo, eu acho que é exatamente olhar para o território, pelas suas características e apoiar estes projetos, porque esta eu acho que deve ser a grande missão, em vez de andarmos sempre com grandes... Também precisamos de grandes projetos, precisamos de projetos que levem o nome do nosso país e que elevem Portugal, porém, na vida das pessoas, e essa é a grande mensagem que o nosso Primeiro-Ministro passa, é que todos, portanto, que ninguém fique para trás, e portanto este tipo de projeto é efetivamente de apoiar e de incentivar. Eu tenho uma área que gostava muito e vai um bocadinho ao encontro do que a Alexandra foi partilhando. Uma área que eu gostava muito e é uma área que eu estou a acompanhar na Comissão da Cultura, mesmo na área da cultura, que é a lei do mecenato. Eu acho que a lei do mecenato devia de ser uma grande, mais do que uma ferramenta, devia de ser olhada como
uma possibilidade de desconstruir esta ideia de que tudo o que é empreendedorismo privado não deve ter uma mão direta na cultura, e permitir outra coisa muito interessante, que a atual lei não permite, mas que naturalmente não permite porque também não teve tempo, provavelmente, para ser explorada e foi desenhada de uma forma que já não se adapta à realidade dos dias de hoje. A atual lei do mecenato, por exemplo, não permite que um mecenas local, imagine, a Alexandra soube hoje do projeto e gostava de apoiar de alguma forma, com valor, não tem que ser de milhares de euros, não é? E o mecenato está pensado numa perspectiva das grandes exposições no Museu Nacional de Arte Antiga, dos Jerónimos, que também são essenciais, não estou a desvalorizá-las, mas também deve-te permitir ao empreendedor, ao empresário, ao cidadão que tem gosto por fotografia, por exemplo, e que tem uma coleção de máquinas fotográficas e quer criar aqui um espaço e musealizá-lo para dar a sua coleção ao município, possa fazer este investimento, tendo naturalmente o retorno desse investimento na sua vida pessoal e dando o seu contributo para o território. Eu gostava, era uma área que eu gostava de ter sucesso e de ter capacidade de que da nossa comissão, do nosso Ministério, com o trabalho da comissão, que conseguíssemos fazer este trabalho na lei do mecenato. Confesso que era um setor que me deixava muito feliz, porque enquanto técnica nunca consegui concretizar nada, porque a lei do mecenato era quase preciso um curso superior em finanças para conseguir um mecenas e, portanto, é muito importante desburocratizar também o acesso ao financiamento da cultura, também desmistificar esta ideia de que não faz sentido, a cultura deve ser do Estado. Não tem que ser obrigatoriamente. Claro que o Estado deve ser o grande empreendedor cultural e deve ser o grande comunicador do seu património, mas não quer dizer que não tenha esta abertura e que não tenha esta relação de proximidade com tanta gente que sonha e que ambiciona projetos de tanta qualidade e que às vezes são condicionados por tanta coisa, não é? Portanto, isso aí, essa era de facto uma das áreas que eu como missão gostava de concretizar neste mandato. Coisa pouca. Admito que é um bocadinho ambicioso, mas confesso que me deixava muito feliz. Fica aqui uma excelente intervenção final e estamos a torcer por si. E, verdadeiramente esperamos que numa próxima oportunidade já traga aqui um resultado concreto. Alexandra, a mesma pergunta, e agora do lado das empresas, qual seria a wish list? Eu continuo a achar que as empresas são um bom parceiro para tudo aquilo que é o ato de preservar e disponibilizar bens culturais, mas também para a criação. Eu acho que tudo o que se possa mobilizar, até na intergeracionalidade, aquilo que é o ato de criar e de fruir os bens culturais, seria muito importante fazer. E eu acho que as empresas podem ter aí, porque habitualmente estão mais habituadas a este impulso de inovar e de criar, se calhar a disponibilizarem-se para, nesta parceria entre entidades pequenas e o Estado, poderem... E o Estado aqui na sua dimensão de administração local e nacional poderem ativar espaços de criação. Este território e os itinerários de natureza que referiu, acho que são um bom modo de mobilizar as pessoas para virem, mesmo para momentos de criação. Residências artísticas, em que se trazem. Às vezes não é trazer o objeto, a arte já finalizada, é trazer o artista para criar com quem cá está, porque esta sensibilidade estética, esta consciência, este desenvolvimento da estética é que depois vai criar o público, não só o criador, mas o público. As residências artísticas não são para termos todos pintores ou músicos ou bailarinos, é exatamente para podermos fruir, para podermos experimentar, porque isso nos vai
criar o gosto também para depois irmos ver públicos diferentes. E, portanto, acho que do lado das empresas, sobretudo aquelas que estão sediadas no território, acho que deve haver As empresas também não têm pessoas que se lembram de tudo, não é? Portanto, esta capacidade de dialogar e de levar propostas concretas, sólidas, também é motivadora para quem pode investir. Espera lá, está aí algo que faz sentido, então vamos lá, é também o ato de criar e de responsabilizar. Só antes de passar o microfone vou deixar uma sugestão para o seu cinema, e que tem esta perspectiva de criar, de fruir e de incentivar públicos. O Festival A Mostra e a Monstrinha, não sei se já ouviu falar, cinema de animação, trazemos tecnologia, animação, criação, residências artísticas, acho que pode ser uma boa forma também de, com tudo o que aqui está à volta, poder mobilizar públicos. Habitualmente o festival é em Lisboa, mas quem sabe descentralizar, deslocalizar, e é cinema de animação, que normalmente tem o potencial de juntar públicos muito diversos, idades muito diversas, e o festival já tem uma estrutura muito própria que ativa vários setores, desde as escolas aos criativos, e envolve aqui uma diversidade e cria um evento. Sandra, fica aqui mais, está muito rico hoje em termos de caderno de encargo das notas finais. Vamos pedir depois porque nos editem isto e de facto. Mas, Sra. Vereadora, a última palavra, e aqui não resisto a fazer a tal pergunta adicional e final, obviamente da perspectiva do município, qual seria a sua, enfim, os seus pedidos imediatos, digamos assim. A lista ao Pai Natal, já que estamos no período pré-natalício, e já que estamos numa casa de inovação, estamos numa incubadora, estamos na Alveiaz Armais, qual é o conselho que dá a empreendedores que estejam aqui a assistir a nosso painel e que tenham projetos na área cultural que possam vir para aqui? Enfim, já ouvimos aqui uma sugestão, mas que outras sugestões dá a quem nos está a ouvir e que queira animar e usufruir deste espaço, naturalmente fazendo a ligação entre aquilo que é a cultura e inovação e empreendedorismo. Sra. Vereadora, as suas palavras finais. Bem, antes de mais, muito obrigada pelas sugestões, vou acolher, vou anotar e em breve falaremos. Então, relativamente àquilo que é, e concretamente em relação a este espaço, nós estamos numa incubadora que, no fundo, também tem permitido muito ao crescimento daquilo que é o tecido empresarial daqui do Concelho de Alveiazra, mas também a que pessoas, em nome individual, possam começar a crescer naquilo que é a sua profissão, naquilo que são as suas opções. Temos tido diversas empresas, profissionais que têm saído e que têm começado por aqui e da área da cultura. E, portanto, isso dá-nos realmente aqui um gozo especial. E a minha principal mensagem para aqueles que ainda não vieram é que não tenham medo de arriscar. Efetivamente, para nós, neste território, muitas vezes, os jovens que até podem ter algum potencial aqui na área da cultura acabam por se dispersar para os territórios mais urbanos, não é? Para os centros urbanos, porque acabam por ter mais oportunidades e acabam por também ser um bocadinho mais levados por aí, porque acabam de ser um bocadinho mais conduzidos àquilo que é a ilusão do maior acesso, a maior oferta. E aquilo que eu lhes gostava de dizer é precisamente isso, não tenham medo de começar por aqui. É mesmo isso, não ter medo de arriscar, e era aí que eu queria chegar. Não ter medo de arriscar, ao mesmo tempo saber valorizar aquilo que é a nossa autenticidade, aquilo que é a nossa identidade local, nunca esquecer que Alveiazra está no coração. E aquilo que eu gostaria mais era que daqui a 20 anos, porque isto não se consegue em 2 ou 3 dias, ou nem numa legislatura, nem num mandato do Executivo Municipal, era que daqui a 20 anos nós tivéssemos uma população que aqui vive, aqui fixou as suas famílias, porque sente Alveiazra como realmente a sua terra, a sua casa. E isso para mim seria realmente uma boa prenda de Natal que eu teria daqui a 20 anos, se é que assim poderíamos falar, porque isso iria certamente contribuir muito para o crescimento daquilo que é o nosso concelho.
E portanto há bocadinho estávamos aqui a falar de uma coisa e eu depois lembrei-me que gostaria de dizer relativamente àquilo que são as residências artísticas e só voltando aqui um bocadinho atrás e perdoe-me mandarmos aqui um bocadinho para trás para a frente, mas essa já é uma estratégia que nós costumamos usar, em particular não com o cinema, ainda que no cinema nós tínhamos aqui uma responsabilidade muito grande e também não foi por acaso que investimos na área do cinema, porque o auditório onde nós fizemos este investimento tem mesmo a designação do Auditório Fernando Lopes, foi um grande cineasta, que é portanto de Alveiazarense, de Alveiazer, e daí que tenha precisamente aqui esta responsabilidade nós temos-la associada a nós, mas temos feito na área do teatro. Portanto, com as crianças, com os mais pequenos, temos feito uma vez por ano uma residência artística na área do teatro, onde eles preparam, depois apresentam, portanto, durante um mês que dedicamos à educação, e eles são precisamente levados a criar a sua própria peça, mais uma vez, fomentar a cultura, trazer-lhes o acesso do que é que podem ter num outro centro, mas trazer-lhes para aqui, permitir-lhes ter criatividade. Mas se eles não souberem que existe, também certamente não vão conseguir fomentar essa criatividade e quem sabe um dia mais tarde serem empreendedores. Portanto, seria esta a minha mensagem final. É porque o trabalho em rede e sobre territórios próximos também, interiores, tem a fotografia na Golgã. Um dos inventores da fotografia, o Carlos Relvas, está na Golgã, tem a casa estúdio, portanto, se calhar há aqui um trabalho entre cinema e fotografia. Muito obrigado. E assim. Vamos então concluir. Acho que foi uma sessão bastante rica. Quem está a assistir provavelmente vai concordar comigo e ficaram aqui muitas ideias, muitos desejos imediatos, não é? E esperando que, enfim, numa próxima oportunidade nós consigamos estar já, enfim, aqui a festejar algumas destas novidades. Para já, dia 7 e dia 8, já vamos ali ao cinema, não é? Essa é a mais imediata, mas sim, teremos aqui de facto um grande desafio. Só queria agradecer o vosso contributo, a vossa presença e agradecer mais uma vez o convite ao município de Alveiazer por organizar mais esta 7ª conferência do Centro e, portanto, em nome de Territórios Criativos também, enfim, muito obrigado. Só para então terminar e em jeito de agradecimento e como também tocámos aqui muito na tónica daquilo que é o nosso património gastronómico também, ao mesmo tempo cultural, mas também o nosso património gastronómico, eu não queria deixar-vos ir embora sem levarem algumas lembranças daquilo que também é o nosso património gastronómico e nomeadamente aqui vamos encontrar então o famoso xíxaro, que nos confere depois o título de Alveiazer, capital de xíxaro, mas também um licor de xíxaro, uma garrafinha de vinho aqui do nosso território, um livro em que vai ser possível também consultar aquilo que também é o nosso património arqueológico. Se calhar muita gente não sabe o que é. Sim, a verdade eu por acaso posso explicar facilmente porque até sou nutricionista de formação. Muito bem. Exatamente. Portanto, o xíxaro é uma leguminosa que é entre a lentilha, o tremoço, aqui no nosso território, porque há quem chame, por exemplo, para a zona do norte chamam xíxaras ou chícharas ao feijão frado, ao nosso feijão frado, não é? Então, mas o xíxaro é muito rico em proteína, rico em minerais, assemelha-se muito em algumas características nutricionais até à soja, portanto, para quem é vegetariano, por exemplo, é ótimo. Boa. Muito rico em potássio. Do ponto de vista de confecção, é muito parecido com o tremoço, portanto tem que ser demolhado. E depois é confeccionado em tudo, desde as famosas migas de xíxaro que aparecem aqui, à xixarada, depois aquelas coisas mais docinhas, os pastéis, os travesseiros de xíxaro, o famoso licor de xíxaro também. Portanto, depois é só um bocadinho de criatividade. O melhor é vir até Alveiazer, capital do xíxaro, normalmente o festival, que é o Festival Gastronómico, que ocorre normalmente no primeiro fim de semana de outubro, portanto este ano já passou, mas e então poder degustar o que é que podemos fazer com xíxaro. Muito obrigada. Obrigada por terem vindo. Muito obrigado. E já agora o vinho, não é? Tem aqui um vinho da região. O vinho também é aqui da região, as ervas aromáticas também são produzidas aqui na nossa região. Sim, senhor, já agora para fazer Dá para fazer um chazinho. chazinho. E pronto, e é isto. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigada. Foi apenas uma lembrança.